Eu vou fazer a derradeira pergunta para Amanda. São duas, na verdade, mas são objetivas. Amanda, eu apoio o projeto de lei o seu projeto de lei para tirar das escolas, da mesma forma que eu apoio o projeto de lei do Adrilles para não permitir que esse conteúdo ele tem classificação etária, né? Então ele não pode ser patrocinado pelo Estado, ele não pode estar no ambiente infantil. O do Adrilles é da escola e o meu é... Isso. Mas eu apoio. A questão que fica é a seguinte, o MBL fala que é direita e tal, não sei o que o MBL é. Vocês apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Diante de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, vocês estão ao lado de pessoas que têm a iniciativa de reformar o Supremo? Que tal a gente desfavelizar o Supremo Tribunal Federal? Se a gente apoia vocês nesse projeto, qual que é a resistência para não apoiar um projeto que o mundo inteiro está falando e vendo, que está escancarado para tudo que é lado, que é um judiciário que precisa ser reformado e ministro que precisa ser impedido e preso? Bom, você não falou que você não sabe o que é o MBL, acho que então você deveria estudar um pouquinho antes de ter uma convidada que é do MBL, mas sim, o MBL é de direita. E vamos lá, e você também não entendeu muito o que eu disse, que sim, eu falei da lava-toga lá quando eu falei do Senado, mas quando os próprios bolsonaristas tiveram a oportunidade de fazer o lava-toga, vocês não fizeram. Então, não vem colocar o MBL como de outro lado. E, obviamente, eu entendo que você apoia o PL Anti-Oruan, porque ele vai contra facções criminosas. E eu entendo que você é de direita, porque sim, eu estudo, eu entendo, e eu nunca vou te jogar por outro lado só por discordar de algumas posições suas. Eu entendo que você é de direita e você é legítimo. Cada um tem as suas lutas. A minha luta hoje é contra o crime organizado. Mas o impeachment, Amanda? Você não respondeu. Eu sou vereadora. Eu sou a favor do impeachment. Você é se vocês me elegerem como senadora, eu posso até... se vocês me elegerem como senadora, eu posso até... Não, como cidadã, Amanda. Como cidadã, você é a favor ou contra o impeachment? Eu acho... E não é só o Alexandre, é que vocês ficam também com um mega foco. Gente, são todos ali. A gente precisa fazer uma reforma do judiciário. Sim, meu amor, mas é uma estratégia. Você é a favor do impeachment de todos? Você cria um constrangimento. É a favor do impeachment de todos? Alexandre, quando a gente vai ter alguma decisão, às vezes não é só do Alexandre. Mas você é a favor do impeachment de todos? 90%. Mas você é a favor do impeachment de todos, então? Eu acho que a gente tem que rever, sim, o nosso STF do jeito que ele é feito hoje, como um todo. Objetivamente, você é a favor do impeachment de todos os ministros do STF? Objetivamente. Eu sou a favor da gente rever todo o nosso sistema, porque se tirar o Alexandre, vai ter outro aí, o coleguinha dele, que vai pegar as mesmas coisas. Mas cria-se um constrangimento, Amanda. Um constrangimento para que então outros não façam o que o Alexandre está fazendo. E a gente resolve esse problema. Não é lava-toga. A lei Magnitsky, lá fora, lá nos Estados Unidos, eles estão querendo condenar um ministro aqui por abuso de direitos humanos. E aqui a gente precisa... inclusive de vocês, do MBL, você, Amanda, a direita, a gente precisa de uma pauta única, e a pauta única seria o impeachment do Alexandre de Moraes para tentar restaurar uma normalidade institucional do Brasil. Você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, nesse sentido? Sim, eu sou a favor de uma reforma geral, Adriles, porque não adianta só tirar o Alexandre de Moraes. Se tirar só o Alexandre de Moraes, não vai resolver sim, o problema. Boa parte. É igual, por exemplo, vocês são a favor de tirar o Comando Vermelho? Não, porque vai ter o PCC. Não é. O Comando Vermelho é uma abstração. O Alexandre de Moraes é uma pessoa. Você tem um processo de impeachment de retirar um ministro abusador, Amanda Vittorato. A gente tem que rever um todo. A gente tem que rever todo o STF. Mas a lógica da lei do todo é o impeachment do Alexandre, Amanda. Os presidentes indicarem, a lógica do STF de ter essa voz na mídia. Se pegar nos Estados Unidos, tem que fazer uma... Eles não podem falar, eles podem ter Amanda, eu vou fazer um elogio. Eu vou te fazer um elogio. E é o MBL, tá? Se tem uma coisa que o MBL tem, é estratégia. A estratégia de reforma do judiciário começa, todo mundo, isso é quase unânime, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Por que vocês têm tanta dificuldade em colocar... Eles apoiaram a CPI das fake news, Adrilles, que virou inquérito. Eles apoiaram a CPI das fake news, que virou inquérito. Daí é amplo, geral vocês já tiveram um presidente que indicou. Por que vocês, então, não pegam ali o Cássio Nunes e fazem... Eles não conseguem responder. Mas tudo bem. Deixa eu agradecer. Dentro, ainda tem uma pessoa lá dentro que ajudou a soltar o Lula. Então, conversa com essa pessoa.
É isso aí, Amanda. Dá para saber muito bem. Mas se eleger senador algum dia, eu toco. Putz, está longe disso, eu acho. Porque uma pessoa que não consegue se posicionar sobre um cara atroz, muito bem. criminoso, E você, eu sei que o seu bem longe de conseguir uma vaga para enfrentar essa pessoa. Mas assim, a pauta era o Oruan. E eu acho... Não tem pauta aqui. O programa não tem pauta. A pauta do programa é um debate aberto. E aí me chamaram para falar de... Mas o STF acabou de falar que o STF acabou de falar do Supremo. Acabou de falar do Supremo. Mas parece que o pessoal do MBL tem medo de falar do STF. Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar nada, meu filho. Eu não tenho medo de Comando Vermelho, eu vou ter medo de quem? Você tem sim. A galera do MBL não fala do Alexandre de Moraes. Tá que nem o Kim Paim quase, pô. Não fala o nome do cara. Morre de medo. A gente sabe disso. Não morro de medo de ninguém. Eu não tenho medo do PCC, do Comando Vermelho, não tenho medo do Alexandre de Moraes. Desculpa. O Alexandre, às vezes, é mais perigoso que o PCC. Cuidado. É o que os Estados Unidos estão falando. Mas, eu acho esse debate essencial. Tem que ter esse debate. Quer dizer, aqui não teve nenhuma arapuca para Amanda. A gente sempre fala do Supremo. Se ela acompanha o programa, ela sabe disso. Quero deixar aberto. Cada um tem sua luta. Eu acho que a luta de vocês é digna, é legítima. Eu acho que realmente a gente tem que combater, sim. Tá errado do jeito que tá. Mas a minha luta é outra. Não dá para lutar todas as brigas. A minha briga é contra o Comando Vermelho, é contra o crime organizado. E cada um tem as suas brigas. Eu respeito a briga de vocês. Mas a briga... Amanda, eu não queria te interromper, desculpa. Mas a briga contra o Comando Vermelho, contra o crime organizado, você falou aqui para nós que o STF, de alguma forma, ele abençoa o crime organizado. Se você não é acabar com o STF, é você reformar o STF através do impeachment e através de uma reforma judiciária. As coisas são imbricadas nesse sentido. É o que eu disse, eu acho que do jeito que o STF está errado. A gente tem que fazer uma apoia conosco o impeachment do Xandão, meu amor. Vem pro lado bom da força. E quais são as ações, então, do impeachment do Xandão? Vai ter manifestação? O que vai ter, então, de ação prática? É pegar gente, lideranças, o MBL, ao Bolsonaro, ao Tarcísio, ao Romeu Zema, a você num caminhão de som, gritando junto comigo, Carneirinho, fora Alexandre de Moraes, mobilizando milhões de pessoas para ficar no ouvido dos senadores lá, falando, tira esse cara, porque esse cara tá acabando com o STF, com as instituições. Agora, se ficar essa divisão, tirar o Xandão vai ter o Dino. Aí não sai nada. Mas se tirar o Xandão, ainda vai ter o Dino. Tem que fazer uma reforma geral. Amanda, perdão, esse raciocínio é pueril. Não tem essa de se tirar um, tem outro. Esse raciocínio é totalmente pueril. Se tirar o Xandão, ainda mais... Não quer tirar o Xandão. O impedimento de um ministro de uma Suprema Corte é algo inédito num país de proporção continental que nem o Brasil, e a gente tem um vírus inédito também, que é um vírus que tem tudo a ver com liberdade de expressão, que tem a ver com o seu projeto de lei do Oruan. Quer dizer, é bizarro você dissociar uma questão que está umbilicalmente lá conectada. É bizarro isso. Você tem, no projeto de lei do Oruan, o germe do mal da censura começa e irradia pela estrutura superior da burocracia nacional, que é o Supremo. Ele invade, inclusive, competência sua de vereadora, para falar de Cracolândia. Ele invade competência do governo estadual para falar de Câmara. Ele invade competência do Rio de Janeiro para falar de tráfico e de quem pode ou não subir o morro, quando pode subir o morro. Mas São Paulo se posicionou. O Xandão mandou tirar o muro, a gente conseguiu não tirar. O Xandão tentou aqui, a gente conseguiu municipalizar várias vezes. Inclusive, eu estou municipalizando a internação compulsória, que é o que me cabe aqui, para tentar municipalizar coisas para a gente conseguir avançar, porque realmente não é só o STF, mas se depender dos ministros do Lula, a gente também não vai avançar em várias pautas. Mas eu acho que é uma reforma mais estrutural. É uma reforma maior do que se tirar um, vai ter um Dino ali que vai pegar o protagonismo e vai continuar com as outras atrocidades. Vereadora Amanda, só para eu compreender, a vereadora, acredito que isso não é uma pauta da vereadora enquanto está na Câmara de São Paulo, etc. e tal. O MBL, enquanto movimento político, nas eleições de 2026, o impeachment de ministro do STF é um critério para o MBL apoiar um candidato ao Senado ou não? Provavelmente o MBL vai ter um candidato ao Senado e a gente vai fazer a nossa agenda de candidato ao Senado. A gente não conversou ainda de 2026, nomes e tal, mas provavelmente o MBL já vai ter um partido político e terá o seu candidato ao Senado. E isso será uma pauta desse não candidato? Sabe ainda. Não sabe dizer pelo jeito. Ainda não sabe. Não vai ter, a gente vai conversar. Não sei, não tenho nem o nome da pessoa.
Ok, deixa eu me despedir da Amanda, que ela estava com horário já, a gente estendeu um pouquinho aqui o debate. O debate está sempre aberto aqui no Show da Manhã ou em qualquer outro programa, a gente está à disposição. Obrigado por ter participado aqui, Amanda, do Show da Manhã, sempre de portas abertas para a gente debater. Obrigada, igualmente.